Fala pessoal, muito bem-vindos ao mais um webinar aqui da Ciclo E-Commerce. Eu sou o Flávio, um dos sócios fundadores da Ciclo. Se você é novo por aqui, a Ciclo E-Commerce é uma assessoria de marketing 100% voltada para operações de e-commerce ou uma operação omnichannel, né? Onde ali existe a mescla entre a loja física e a loja online. E qual que é o objetivo, né, desse webinar aqui que eu quero trazer para vocês como reflexões? Elaborei também formas práticas de vocês conseguir fazer fechar a conta, né? Acho que isso é o fator que a gente busca dentro de uma estratégia da Black Friday, né? Então, não só olhar para o ponto específico da sazonalidade, né? Então, a gente está em novembro, acredito eu, espero que essa Black Friday seja muito melhor do que a dos anos anteriores, né? Não só no momento em si de venda, mas que o principal objetivo aqui é fazer com que você compreenda como que a gente vai fazer esse cliente retornar, né? Ou seja, como que a gente vai fazer, como que a gente vai lucrar por cliente, que é a parte mais importante, a gente não só olhar para o curto prazo, que é onde que eu quero dizer, né, que realmente a conta não fecha, né? Se a gente olhar para Black Friday só no mês de novembro, realmente a conta do seu e-commerce não vai fechar. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Então, já vai deixando a opinião de vocês nos comentários. Se você está na nossa página do LinkedIn acompanhando esse webinar, comenta aí o que você acha da Black Friday. O que eu quero saber? A Black Friday no Brasil, não quero opinião sua como consumidor final, né? De Black Friday, Black Fraud e por aí vai, não é preço justo, nem nada disso. O que eu quero? Quero que você está dentro de uma operação de e-commerce ou você trabalha dentro da área aí que atende o varejo online, quero que você compartilhe a sua opinião. Pô, Black Friday funciona? É só mais uma data aí que inventaram que não pegou no Brasil? Tem muita gente, né, que acredita que deveria se ter um movimento para alterar a data da Black Friday no Brasil, porque o Brasil possui um aspecto cultural diferente, sendo que o Natal sempre foi e é um dos maiores períodos de venda por conta de questão cultural da como país também, né? Então, até trazendo um aspecto, né? Todo mundo conhece o 13º como o 13º, mas o nome do 13º chama gratificação natalina justamente é, pelo Natal, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, é exatamente por conta disso. Então, tem vários aspectos culturais, então, do Brasil que será que a Black Friday tem que ficar ainda em novembro? Será que ela deveria ser alterada? Eu já vi alguns erros, né? Então, antes da gente começar a se aprofundar aqui no conteúdo, eu já vi alguns erros, já vi operações, às vezes, comprando estoque 2, 3 meses para dar desconto na Black Friday, não faz o mínimo sentido. Preparando estoque, que esse estoque aqui vai perder o preço e aí a gente vai usar para fazer para vender mais, que é algo completamente diferente que é visto em outros países, né? Que a Black Friday justamente é utilizada para tirar todos aqueles produtos que já estão há algum tempo no estoque. Então, o que eu quero? Que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você está no YouTube, vai no chat aí, deixa a opinião, ou vai nos comentários mesmo. Se você acredita. Quero também que você veja o meu conteúdo aqui. Quero que você coloque pontos que, pô, Flávio, eu não concordo com isso que você falou e concordo com isso que você falou. Eu quero que vocês tragam visões de como que dá para fechar a conta na Black Friday. Quero opiniões para o quê? Porque eu gosto de opinião para que a gente consiga desenvolver outros conteúdos. E até mesmo eu quero que você comente aqui, marca aqui o arroba de quem que você acredita que é um grande especialista em Black Friday. Quem sabe a gente não convida para um episódio do Reconcast. Então, aproveita esse período introdutório aí para já vai pensando no que você acredita. Black Friday deve ser alterada de data? Black Friday funciona? Black Friday gera lucro? Como que eu quero que você comente qual é a forma correta de se utilizar Black Friday? Isso com visão de negócio. Não quero que você traga a sua visão como consumidor de tem que ter 70% de desconto nos produtos que eu gosto. Não quero isso. Eu quero que você traga a sua visão
de negócio. Beleza? Mas vamos iniciar aqui. Thalita, se você quiser compartilhar a tela aí com o pessoal, já começamos os caminhos. Como fazer a conta da Black Friday, fechar a conta? Eu tenho duas visões, tá, pessoal? Eu tenho uma visão de curto e eu tenho a visão de médio e longo. Eu acredito que no Brasil a gente vai começar a ir mais para essa visão aqui, tá? Não sei se fora pega muito curto. Aí quando eu digo curto a gente olha muito para, deixa eu colocar aqui para vocês, curto. O que eu quero trazer como curto? Trazer o maior volume de clientes possíveis. Aqui eu quero menos estoque. Eu quero desconto agressivo. Eu quero vender a todo custo. Ou, por exemplo, que mais? Putz, que a gente poderia trazer de visão de curto prazo. Pô, eu invisto bastante em aquisição também, gasto muito com publicidade. Então, tem várias coisas aqui, sempre com o objetivo de gerar um faturamento. Então, tudo que eu for olhar no curto se a minha Black Friday ela foi boa ou não, se no mês de novembro ou no dia eu vendi bastante, tá? Tem uns comportamentos diferentes, não sei se vocês têm notado isso, se você está dentro de uma operação de e-commerce, mas eu tenho visto que ali em, sei lá, 2013, 2014, 2015, que eram as primeiras, eu lembro muito que bombava um pouquinho na semana e, assim, no dia da Black Friday realmente tinha uma explosão de vendas. Era bizarro. Hoje eu vejo o mês de novembro como um mês movimentado de vendas. Não sei, quero que vocês deixem a opinião de vocês. Tenho notado isso nos clientes que a gente atende ao longo desses anos. Não sei se vocês estão tendo essa experiência. Pode ter muito, talvez, alteração no comportamento do consumidor. A gente tem mudanças no Brasil econômicas, políticas, várias coisas que influenciam a tomada de decisão das pessoas e também até do próprio brasileiro, né? A desconfiança em cima dessa data, para ver se ele não é pego de surpresa. Só que trazendo para dentro do negócio a visão de curto prazo a Black Friday foi boa se eu tive uma movimentação de receita, de faturamento alta, tá? Então não necessariamente lucro. O que eu vejo muito do médio aqui, tá? Médio e longo, né? Seleção correta dos produtos. Então, por exemplo, não serão todos os produtos que vão participar da Black Friday. Descontos reais. O que eu quero dizer com descontos reais, né? O varejo, o e-commerce, ele tem uma margem baixa. Então, vejo muitas marcas dando desconto, mas não sendo agressivo, trabalhando dentro do que é possível e tentando trazer algo atrativo para os clientes. Aquisição de clientes não é só no mês. Eu vou colocar LTV e recompra. Eu acho que é o que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu tenho visto também. A Black Friday está sendo utilizada muito como uma forma de se atrair bastante cliente, né? Então eu trago bastante visita, faço muitas pessoas novas reconhecerem a minha marca, reconhecerem a minha loja, trago isso para dentro, né? Desde que você tem uma estratégia pós, né? Então, como que vai ser trabalhado o relacionamento com esses clientes? Então, é muito pensando nesse LTV no pós.
Então, pô, eu adquiri esses clientes lá, paguei tanto aqui nesses clientes para fazer a aquisição deles, e agora a conta precisa fechar no pós. Eu acredito muito que essa é uma visão positiva, porque tem muitas operações pela inflação da mídia online, né? Então, pô, você tem mais anunciantes, você tem a própria inflação das plataformas, que elas inflam os leilões nesse período para conseguir lucrar mais, obviamente. E isso acaba tendo um efeito ali no custo de aquisição dos lojistas, tá? Esse daí é um fator. Então, o que eu quero trazer, né? Até se vocês olharem ali no nas plataformas, tem a regra eles falando que eles inflam ali entre 5 a 10%. Tanto Google, Meta, por aí vai. Cada plataforma define uma inflação própria deles que não tem nada necessariamente com a quantidade de anunciantes. Tá? Então, tem esse aspecto de alteração e como é um período de mote para captura de atenção e novos consumidores, a ideia está sendo, pô, como que a gente vai fazer esses clientes trazerem lucratividade agora no pós. Então, qual que são as preocupações também de alguns gestores que a gente conversa, por aí vai? Pô, eu trago aqui esse cliente com base no desconto, em algum produto específico, por aí vai, e depois ele não compra. Então, por isso que é importante o quê? Seleção correta dos produtos que você vai trabalhar, sejam ali produtos curva A, ou às vezes o que é muito chamado, né, de produto isca. Às vezes não é nenhum produto de curva A, mas é um produto base ali que chama atenção para o consumidor ter a primeira experiência de compra com a sua marca. Os descontos reais, tá? Descontos que realmente a empresa consegue dar nos produtos que ela tem. Então, eu acho que essa pergunta de como fazer a conta fechar, a gente tem a visão do curto prazo, que é, cara, a gente não manter o estoque grande de produtos ali parado, porque tem depreciação, eu tenho o custo por metro quadrado, dependendo se eu estou num filme, tipo, começa a ficar muito caro de armazenamento, por exemplo, tem N coisas aqui no curto prazo que é importantíssimo você olhar, principalmente, né, a gente olhar, que eu quero trazer aqui para vocês, a margem de contribuição, que senão realmente a conta não fecha, que a gente tem custos depois da margem de contribuição, a gente precisa entender que esses custos precisam, além da gente pagar os custos variáveis dos produtos, a gente precisa pagar os custos fixos da empresa. A gente depois a gente precisa se desenvolver para essa visão de mais de médio e longo prazo. Não sei se vocês estão tendo essa visão, por isso que eu preciso que vocês comentem aqui, tá? Então, acredito que para fazer a conta fechar, a gente tem esses dois caminhos e acredito muito que daqui para frente a gente vai precisar mesclar um pouquinho deles. E aí entra uma pergunta, né? E o CAC ideal, né? Então, muitas pessoas aí que não sabem o que é, lembro muito, né? A gente bem no comecinho da ciclo, a gente atendia bastante empresas de SaaS, por aí vai. Então, esse termo aqui, CAC, né, o custo de aquisição de cliente, ele é muito falado, né? Que é uma preocupação muito grande em empresas de SaaS. E aí acabou entrando no mundo do e-commerce que, assim, é uma preocupação muito grande das pessoas, né? Pô, quanto que eu pago para adquirir um novo cliente? Então, como que a gente calcula, né? Eu vou mostrar aqui a planilha para vocês, mas dentro do CAC, a gente tem todos os custos envolvidos para trazer, né? Tá? Para trazer um novo cliente. O que são esses custos? Tudo que está envolvido. Então, eu tenho a área de marketing e vendas, dependendo, né? Então, tem operações de e-commerce que ela tem um time ali de atendimento que faz as vendas, tem um time que ativamente, às vezes cai o lead ali só o número, ele nem executou a compra, só fez o cadastro na loja, né? Não fez compra nenhuma, e tem um time que aborda esses clientes. É uma estratégia importante você adotar se você não faz, né? Porque tem muita pessoa que se cadastra dentro do seu e-commerce, não faz compra nenhuma, vira um lead e aí você acaba não fazendo nenhuma ação. Então, a gente tem os custos,
Flávio, entra o quê? Cara, entra tudo aqui. Entra. Você tem que pensar tudo que envolve trazer um novo cliente. Então, seu time de marketing, time de vendas, compra de mídia. Se você, por exemplo, tem um fornecedor de marketing, seja uma agência de mídia, um gestor de tráfego, uma agência de SEO, tudo que envolve para trazer esses clientes, você precisa colocar aqui, tá? Flávio, e qual que é o CAC ideal? Você tem algumas formas de fazer. Você tem o CAC e margem de contribuição e você tem LTV sobre CAC, tá? Você tem essas duas formas de fazer. Então, aqui eu estou olhando mais para o médio, curto e médio prazo ali. Então, pô, esse cliente ele está se pagando, quando que ele vai se pagar? E aqui muito pensando no relacionamento do cliente, tá? Vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês, rapidamente. Ver se vocês estão bacana. Eu vou deixar, vocês estão gostando bastante, fazendo bastante download das planilhas aí. E aqui é uma planilhinha para meio que simular para você conseguir chegar no CAC ideal. Deixa eu diminuir aqui. Só explicando para vocês, tá? Aqui, pessoal, tá misturado aí um pouquinho da planilhinha de RFM. Se você não assistiu, vai aqui no canal do YouTube da Ciclo, no LinkedIn, tem o webinar de Desmistificando RFM para o e-commerce, então você vai conseguir entender um pouquinho dessa planilha aqui. Não vou explicar agora com ela, mas a ideia é entender a recência, a frequência e o valor para a gente conseguir formar o LTV, obviamente, do cliente, e aí a gente conseguir ter uma parametrização de CAC sobre LTV, CAC sobre margem de contribuição. Tá? Então, vamos aqui primeiramente para o... Está exibindo? Deixa eu ver. Está exibindo aqui para vocês. Bom, primeiramente, para o CAC, né? Então, o CAC, eu tenho todos os custos de marketing e vendas, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, às vezes vocês podem ter mais coisas, né? Então, eu tenho time de marketing, time de vendas, compra de mídia, fornecedores, tá? Então, aqui são os custos. E aqui embaixo eu tenho a quantidade de novos clientes que eu adquiri. Então, Flávio, como que eu sei a quantidade de novos clientes que eu adquiri no e-commerce? A forma mais simples é você ver novos CPFs que estão entrando e fazendo compra dentro da sua loja. A forma mais simples de você contabilizar aqui. Aqui nesse exemplo, ó, então, por exemplo, eu tive isso eu investi 15 mil em time, 5 mil no time de vendas, 50 mil em compra de mídia, 10 mil em fornecedores e adquiri 1.000 clientes no mês 1, tá? Qual que foi o meu CAC? Meu CAC é de R$ 80, que é o custo, né, que eu tive, dividido pelos clientes que eu adquiri. Flávio, R$ 80 está bom? Vai depender muito dos fatores aqui que eu vou pontuar aqui embaixo para vocês, que eu posso primeiramente trabalhar no CAC em cima da margem de contribuição. Então, se você não sabe o que é margem de contribuição, vou pegar uma definição que bem simples, né? Então, a margem de contribuição, ela vai te indicar, basicamente, deixa eu ver se está exibindo essa explicação, não está exibindo para vocês. Depois de você pagar os seus custos variáveis, quanto que está sobrando. Então, para você conseguir investir em marketing, você só vai conseguir investir em marketing e vendas se você tiver uma sobra ali depois da margem de contribuição. Mas sabe como que eu tenho uma boa margem de contribuição? Se você precificar corretamente os seus produtos. Então, tem uma série de coisas. Porque o que implica na margem de contribuição, né? A margem de contribuição, ela é receita menos os custos variáveis totais. Claro que não é o objetivo ser contador e financista aqui, tá? Mas você que trabalha com e-commerce, é importante você ter essa visão. O que está dentro dos custos variáveis total? Eu tenho o CPV, que é o custo de produto vendido, eu tenho aí o custo de logística, de frete, eu tenho muitas vezes as comissões de vendas, se eu tiver tanto se eu tiver o time de vendas, quanto também eu tenho
a comissão aí das plataformas, seja marketplace, que mais? Eu tenho plataforma de e-commerce que cobra comissão em cima de venda. Eu tenho aqui, ó, taxas de transação. Geralmente você tem custo em adquirente, sabe, essas taxas de maquininha, dependendo, taxa de Pix, por aí vai. Aqui o quanto que eu estou tendo de custo de desconto e devolução e as embalagens para envio. Então, tudo isso são os custos variáveis total, tá conectado aos produtos. E aí, o que eu faço para entender a margem de contribuição, né? Eu faço receita menos custos variáveis total, e aí eu tenho a margem de contribuição. Nesse caso, como exemplo, eu tenho uma margem de contribuição percentual de 50%. Flávio, isso é bom ou ruim? No varejo, a gente tem uma margem de contribuição média, tá? Entre 30% a 50%, tá? Se você tiver para cima, melhor ainda, tá? Significa que você é mais eficiente. Bacana? E aqui, pessoal, a gente tem uma métricazinha que é a margem de contribuição mensal por cliente, para a gente ter alguns parâmetros sobre tempo de retorno em cima da margem de contribuição. Então, por exemplo, a minha margem de contribuição mensal por cliente é de R$ 55. Claro, qual que é ideal sobre o CAC? O ideal, se a gente olhar para o curto prazo, é que ou o meu CAC ele esteja empatado com R$ 55, ou ele seja menor do que R$ 55. Por quê? Aí eu já tenho um retorno imediato desse cliente em cima da venda que eu acabei executando, tá? Só que o que acontece? Pessoal, se eu olho especificamente para o curto prazo, eu acabo muitas vezes cortando investimentos em marketing que não fazem efeitos no curto, mas pode ter um impacto, um efeito no médio e longo prazo. Por quê? Toda empresa, de maneira saudável, né, ela precisa olhar para o LTV, tá, do cliente. Nesse exemplo aqui, eu estou tendo um LTV no período de 16 meses, vou explicar aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, tem uma matriz RFM aqui, eu fiz uma base fake de compras de 2023 até 2024, vai dar em torno aqui de 16 meses, mais ou menos. A média dos clientes, então, em cada compra, a média que os clientes demoram 189 dias, tem uma frequência de 3 compras no período de 16 meses e eles gastam nesse período total R$ 814, tá? Se eu olhar só para o curto prazo, que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, provavelmente aqui eu teria cortado vários custos de marketing, só que, né, teria conquistado menos clientes, talvez eu teria menos clientes aqui se eu tivesse reduzido algum tipo de custo aqui de aquisição de cliente, mas a estratégia é olhar para o médio e longo, tá? Mas no longo prazo, em média, os meus clientes trazem R$ 800. Então, eu gastei 80 para que em 16 meses esse cliente ele me traga R$ 814. Então, eu tenho os dois cálculos ali, né? Então, margem de contribuição para o cliente se pagar, ele vai estar em torno entre 1 mês e meio. E se eu olhar a sobreposição, né, dos clientes, o LTV sobre CAC, eu tenho um LTV sobre CAC de 10. Então, se eu estou gastando R$ 80, o cliente ele está me trazendo 10 vezes isso. Então, por isso que é importante, pessoal, quando a gente está falando aqui de Black Friday, é a gente começar a ter essa visão mais de médio e longo prazo. Então, por isso que é importante você, conquistou esses clientes, tem alguma ação pós, nem que seja o básico, tá? Então, o que é o básico? Pegar uma lista de e-mail, disparar e-mail marketing ali com oferta. Então, tem, por incrível, dependendo da sua experiência, por incrível que pareça, tem marca que não faz nem isso, tá? A gente trabalha bastante tempo aqui na Ciclo, 10 anos. Se eu virar para vocês e falar assim que 80% dos e-commerce não fazem nem esse básico, vocês vão virar para mim, dependendo da sua pressão, e falar assim, Flávio, é a minha. Realmente, a gente não faz nem isso. Então, por isso que é importante, porque às vezes seu cliente, né? Então,
trazer aqui um exemplo, né? O que você precisa entender? A tara é que você quer que esse cliente ele compre todo mês, seria o ideal. Só que se você olhar para a sua frequência, você vai ver que seu cliente não compra todo mês e é de forma espaçada. E aí, o que você para de fazer? Pô, não funciona, fiz 2, 3 meses. Só que aí você vai olhar aqui, seu cliente tem uma recência de 189 dias para comprar de novo, e tem uma frequência de 3, você precisa olhar para esse indicador e pensando no quê? Pô, a minha estratégia de relacionamento para essa base de clientes comprar vai ser daqui a tanto tempo, entendeu? Porque se você olhar, pô, acabei de fazer aqui um e-mail, disparar um SMS, não teve o volume de compras que eu imaginava, pô, não bateu o volume de vendas que bate no Google. Google, obviamente, não vai bater. Tá? Quero deixar explícito para vocês. Por quê? Quando a gente trabalha relacionamento com o cliente, a proporção de vendas e faturamento ela é completamente diferente de aquisição de clientes. Tá? Principalmente se tratando de e-commerce, que a maioria da relação com os consumidores ela é puramente transacional. O que é transacional? Ah, toma aqui esse produto, esse dinheiro e compra o produto aí. Tá? É isso, pessoal. Se a gente for trazer o preto no branco, é esses pontos que você precisa se atentar. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa pensar no médio e no longo prazo. Bacana? Então, eu vou deixar disponível essa planilha aqui para vocês. Assistam para conseguir trabalhar nela bem. Assistam aí o webinar de RFM, desmistificando a RFM para e-commerce. Pô, Flávio, eu quero algo mais prático de como trabalhar boas estratégias de CRM. Pô, a gente tem acho que uns 2 episódios só falando disso, a gente tem mais uns 4 lá no Roy Concast só falando de CRM. Bacana? E agora voltando, que é a mágica aqui, tá? Que a gente precisa discutir. Então eu falei aqui do LTV, eu preciso ir para um ponto que você precisa ter como métrica, que é o índice de recompra, que é o quê? Percentual de pessoas que voltam a comprar. Então, se eu tenho, né, 100 clientes e 30 compram, eu tenho um percentual de índice de recompra de 30%. Ou seja, dessa base que eu adquiro todo mês, só 30% daqui a um período ele volta a comprar. Tá? É um ponto importante que você precisa olhar. E aí entra uma métrica aqui legal, que eu deixei aqui na planilha, para vocês entenderem que onde se encerra o LTV, tá? Tipo assim, o que eu quero trazer, né? Pô, na onde que eu delimito, né? O cliente ele fica fiel à minha marca até isso. O que você vai ter, pessoal? Você vai ter o tempo médio de permanência desses clientes. No caso aqui da base que eu subi, o tempo médio de um cliente ficar fidelizado, ele dá em torno de 15 meses, tá? Se o cliente ele virar 16, ele vira um cliente inativo, ou seja, ele não já está mais feliz, que é a média. Então, a média dos clientes ficam até aqui. Se ele sobrepõe, né, então, é a média do tempo médio de fidelidade em meses, mais um, tá? Então, quando você quiser clusterizar sua base, né? Pô, Flávio, precisa entender, o cliente aqui não compra 3 meses, ele está inativo. Se a sua média de compra for de 2 meses, esse cliente compra 3, beleza, então está inativo. Mas se a sua média for de 24 meses, significa que o tempo para o seu cliente virar inativo, ou seja, um cliente perdido, ele vai ser de 25 meses. Então, um ponto importante tem aqui na planilha para vocês calcularem isso e trazer a reflexão. Mas voltando para cá, para a gente discutir, é importante você olhar isso. Por quê? Da sua base total, nem todos os clientes vão voltar a comprar. E aí, o que você precisa analisar? Também tem isso aqui no canal da Ciclo, que é você analisar, fazer análise de corte. Então, análise de corte é importante para você entender, pô, desses clientes que eu adquiri em janeiro, o quanto que lá agora, em novembro, voltou a comprar. Então,
qual que é o meu índice de recompra das pessoas que eu conquistei em janeiro de 2024 até novembro. É importante que você olhe isso e, principalmente, aí que você vai descer para uma camada um pouquinho mais tática, um pouquinho mais operacional, que é o que eu preciso fazer para esses clientes voltarem a comprar. Eu acredito muito que, além da parte operacional de comunicação, né, de disparar WhatsApp, automação e por aí vai, envolve-se muito o quê? A experiência que seu cliente teve. Então, pô, mensura ali o NPS. Se o cliente ele está satisfeito, ele recomendaria a sua empresa? Às vezes não, às vezes ele teve uma experiência ruim de tempo, a forma como foi entregue o produto, e aí ele não volta a comprar novamente. Que mais? Pô, você tem um mix de produto que faça com que esse cliente volte a comprar novamente? Tem outros pontos também. Será que o ciclo de compra do seu produto, né, a característica do seu produto, ela não tem um ciclo de compra maior? Por ser, às vezes, um produto de bem de consumo durável, que, logicamente, vai ser um produto que vai deteriorar com menos tempo, o ticket é maior, por aí vai. Então, tem várias reflexões que você precisa trazer muito sobre isso. Legal? Então, o que eu quis trazer aqui para vocês, pessoal, nesse webinário? E espero aí que vocês tenham interagido, trazendo a visão de vocês. Quero que vocês comentem da importância desses fatores de olhar para a LTV. Comentem também o que vocês têm feito para melhorar o LTV. Comenta, eu quero que você deixe um comentário assim. Pô, a melhor ação para se aumentar a LTV é essa. Quero aí a cerejinha do bolo. Bacana? Bom, antes da gente encerrar, vou ver aqui com a Thalita algumas perguntinhas para a gente tentar finalizar esse webinar. Ó, pergunta interessante. Produtos em lançamento, vale a pena perder um pouco de margem para aproveitar a Black? Por exemplo, oportunidade do cliente de conhecer o produto. Olhando em aspecto, como é um produto em lançamento, acredito que se você dá um desconto inicial, você já vai perder o valor agregado dele. O que eu acho que é legal, se essa for a sua ideia? Eu acho que a ideia de kit, talvez ela seja mais atrativa. Então, por exemplo, eu pego um produto aqui, que ele está em estoque, vou dar aqui, ó, 100% de desconto, 100% de desconto é foda. Eu vou dar 30% de desconto nesse produto, e esse produto que ele é lançamento, eu vou deixar ele com o valor cheio. Só que para o cliente ele vai compensar na hora de comprar junto, entendeu? E aí eu não perco o valor agregado desse lançamento aqui que eu estou fazendo, e eu consigo criar um benefício para o cliente. E eu faço o cliente aumentar o ticket, né? Porque ó, ele vai comprar esse produto com desconto, esse daqui 100. E aí eu elevo o ticket. Então tem um aumento de ticket, não perco a margem do produto que é lançamento, que eu acabei de produzir, e por aí vai. É uma estratégia boa. Outra pergunta. Black Friday com descontos mais altos para clientes apenas é uma forma de pensar em fidelização? Bom, o desconto, que eu já falei isso em podcast, webinar, por aí vai. Eu não vejo um problema no desconto específico. Tem dois problemas. Quando você vicia o seu cliente em desconto, então, por exemplo, na Black Friday, provavelmente você traga muito cliente que não é fit da sua marca. Provavelmente ele só vai ter o primeiro contato ali com o seu produto, por aí vai. Às vezes um produto de ticket menor, por aí vai. Mas se o desconto é uma forma de fidelizar o cliente. Acho que depende muito, quando a gente fala de fidelização, não vejo. Vai muito da relação ali que o cliente tem, condições, porque o desconto eu vejo muito ele como uma condição comercial. Ó, cliente, se você fizer isso, eu te dou isso. Então, o desconto é uma ferramenta que ela tem que ser utilizada como contraponto, né? Então, se o percentual é alto ou baixo, eu acho que tem que ser pensado muito no contraponto, né? Então, por exemplo, eu posso dar desconto de 70% se o cliente ele tiver um gasto médio na compra dele de R$ 600. E sei lá, talvez isso seja
2 vezes o ticket médio de compra da loja. Pode ser uma estratégia. Então, eu vejo que o desconto ele precisa sempre ter um contraponto para o negócio. E a última pergunta aqui: dá para usar a Black Friday para ressuscitar clientes? E-mail funciona bem para isso? O WhatsApp? Sim, então, no período de Black Friday, tem muito cliente que volta a comprar da loja, então acho que é importante você fazer essa análise aí de RFM, às vezes, por exemplo, sei lá, que deu ali na recência 365 dias, né, da última compra do cliente, então o cliente só compra da Black Friday. Então, é uma forma assim de você gerar venda. Se ele já tiver na sua base, você vai ter o custo de aquisição zero, você só vai reativar um cliente. Então, e-mail marketing, um disparo de WhatsApp, ele é muito mais barato que um CPC, um CPA do Google, do Facebook. E na época de Black Friday, assim, e-mail e WhatsApp funciona muito para e-commerce. A gente tem índices de compra enormes. E até, né? Então, a Stratec agora já está quase aí na boca da Black Friday, né? Mas o que a gente aconselha muito sempre aqui em outubro, setembro, você já ir criando a lista, porque agora em novembro o salto de mídia é absurdo. Então, você já deveria estar trabalhando numa uma pré-lista, né? Trazendo leads para você ter um custo de aquisição muito menor. Tá? Bacana, fechamos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês interajam. Vou deixar disponível essa planilha para vocês. Calculem, comentem. Vá lá no meu LinkedIn, no inbox. Ô, Flávio, eu cheguei nesse cálculo aqui. Vamos debater. Quero que vocês tragam visões diferentes também, que para a gente é sempre muito importante, né? Porque visão de outras pessoas do mercado, vivências, né? A gente não consegue viver tudo que é possível dentro do mercado, então acho que agrega muito a gente ter visões de outras pessoas. Espero mais uma vez ser agregado aí para vocês com conteúdo. Se você gostou, não escreve aqui de seguir nossa página do LinkedIn, vai lá no YouTube, segue o canal da Cico, segue o canal do Roy, vai no Spotify. Então, espero que vocês aumentem as vendas de vocês nessa Black Friday e principalmente lucrem mais. Valeu!